Olá pessoal do sétimo ano, bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean e sejam todos bem-vindos ao nosso conteúdo da aula de hoje, terça-feira. Ontem nós começamos a falar a respeito dos conteúdos das equações do primeiro grau no nível 0, no nível mais fácil, da forma mais simples. E hoje a gente vai andar um pouco mais, vamos colocar mais umas outras situações, vamos mostrar outras estratégias, vamos aproveitar também para mostrar algumas propriedades que devem funcionar dentro das equações do primeiro grau, tá bom? Então acompanhe o vídeo, que nele tem todas as explicações, inclusive se o seu professor utilizou um PDF da aula de hoje como atividade, a nossa atividade está dentro da explicação, não tem a parte só do exercício. A atividade que vocês têm que responder está dentro da explicação do vídeo que eu vou passar para vocês, tá bom? Segue o vídeo. Ok, pessoal, vamos aqui para a parte mais importante das equações do primeiro grau, que é mostrar para vocês como solucionar esse tipo de problema, tá certo? A gente vai mostrar para vocês algumas situações, vai mostrar para vocês alguns conceitos, algumas ideias. Já fizemos isso no vídeo passado, na aula passada, e vamos agora avançar um pouco mais, tá certo? Mostrando na prática como de fato se deve, que estratégia vocês podem utilizar no momento de resolver uma equação do primeiro grau, tudo bem? Vamos lá então. A primeira coisa, o nome equação do primeiro grau que a gente dá é porque em uma equação que a gente já aprendeu que uma equação é quando nós temos a variável, né? E também temos o sinal de igualdade. E a equação se chama do primeiro grau porque bem aqui no expoente do x, da letra que eu estou procurando, tem a variável, tem o expoente 1. Tá certo? Você vai ver mais lá para frente, no oitavo ano, no nono ano, que existem as equações do segundo grau, tá certo? Se você chegar no ensino médio, tem as equações até do terceiro grau, tá certo? Mas aí o que você vai observar? A equação é classificada como do primeiro grau quando na variável, aqui ó, o expoente é 1. Como ele não aparece, fica subentendido que é porque aqui o expoente é 1. Por isso que aqui se chama uma equação do primeiro grau. E a equação por quê? Porque tem uma letra que a gente quer descobrir o valor numérico dela e também tem o sinal de igualdade, tudo bem? Vamos então analisar algumas situações que a gente deve levar em consideração. Olha só, numa equação do primeiro grau, nós temos essa primeira parte, que a gente vai chamar de primeiro membro da equação. E tem a outra parte que fica depois do sinal de igualdade, que no caso a gente vai chamar de segundo membro. Então essa é a nova informação. Além de na equação termos a variável e termos o sinal de igualdade, devemos levar em consideração que uma equação tem quantos membros? 2 membros. O primeiro membro fica antes do sinal de igualdade e o segundo membro fica depois do sinal de igualdade, tá certo? É importante a gente ter essa localização do que é primeiro e do que é segundo membro, que isso vai nos ajudar na hora das estratégias de resolução de equações. Tudo bem? Não esqueça disso. Vamos relembrar, já que envolve o sinal de igualdade, vamos relembrar algumas propriedades dentro da igualdade que se aplicam, obviamente, também aqui na hora das equações. Vamos lá. A gente vai observar que a propriedade reflexiva da igualdade diz que o x é igual ao próprio x. Uma coisa reflete ela mesma. Um valor reflete ele mesmo. Então, na propriedade reflexiva da igualdade, a gente tem que x é igual ao próprio x, a é igual ao próprio a, b é igual ao próprio b, 3 é igual ao próprio 3, 15 é igual ao próprio 15. Então, não esqueça dessa propriedade, que é a propriedade reflexiva da igualdade. Temos uma segunda propriedade, olha só, é a propriedade simétrica. Olha aqui o nome, propriedade simétrica, tá certo? Que funciona como? Se eu digo que x é igual a 4, então eu também posso dizer que 4 é igual a x, tá certo? Se x é 4, então eu posso dizer que 4 é x, tá certo? Se eu digo que a nota é de 4 mais 5, então eu posso dizer que 4 mais 5 compõe a nota. Tipo, vai o caminho de ida e o caminho de volta. Do jeito que eu digo que na ida x é igual a 4, eu posso dizer que na volta 4 também é igual a x. Ou seja, tanto faz o x estar aqui no primeiro membro ou no segundo membro, e o 4 também está no primeiro membro
aliás, no segundo membro ou no primeiro membro, tá bom? Essa propriedade dentro da igualdade se chama propriedade simétrica. E por fim nós também temos, vamos dar outro exemplo aqui. Olha só, se eu digo que x menos 1 é igual a 5, é uma equação, né? Se eu digo que x menos 1 é igual a 5, então eu também posso dizer que 5 é igual a x menos 1. Ou seja, tanto faz o x menos 1 ficar no primeiro membro ou no segundo membro, como também tanto faz o 5 ficar no segundo membro ou no primeiro membro. Eu posso fazer tipo uma espécie de inverso, né? Tipo assim, trocar as posições. Do jeito que esse aqui é igual a 5, 5 é igual a esse aqui também. Então, no caso, é a propriedade simétrica, tá bom? E por fim, nós temos também a propriedade transitiva. Então, preste atenção como é que funciona a propriedade transitiva. Se eu digo que x é igual a b e esse b vale 3, então o x vai valer quanto? 3. Tá aqui, ó. X é igual a 3, né? É como quem se fosse de uma conversa. Uma conversa saiu de uma pessoa, chegou em outra, essa outra falou para essa outra, então a conversa que saiu daqui chegou na terceira pessoa. Então é o que a gente vai chamar de propriedade transitiva da igualdade. Se x é igual a b e eu sei que b é 3, então é porque o x também vale 3, não é verdade? Se b vale 3 e b é x, então é porque o x também vale 3, tá certo? Vamos para outro exemplo. Se eu digo que x vale a e esse a vale menos 2, então bem que no lugar do a eu colocaria menos 2, né? Porque a é menos 2, e o x se tornaria também igual a menos 2. Então, esse falou para esse e esse falou para esse. Logo, a mensagem desse aqui chegou no menos 2. É como se fosse um processo de transição. Do x passou para o a e do a passou para o 2. Logo, o x chegou ao 2. Trazendo para a matemática, se eu digo que x é a e a é menos 2, então bem que no lugar do a eu colocaria menos 2 e, portanto, poderia dizer que x é igual a menos 2. Está aqui, ó. Essa propriedade dentro da igualdade se chama propriedade transitiva. Tudo bem? E voltando novamente para a questão das equações, nós vamos trabalhar com alguns princípios de equivalência. Muito cuidado nessa hora, vamos estar trabalhando aqui com princípios de equivalência. Olha só como é que funciona. Se eu digo, isso aqui eu tenho a minha equação, né? Sinal de igualdade, a variável, primeiro membro, segundo membro. Se eu digo que x é igual a 7, e se eu interpretar aqui como sendo uma balança, lembra da última aula que tínhamos uma balança de 2 pratos em equilíbrio para representar uma equação? Pois aqui na minha equação eu posso colocar o mais 3 no primeiro membro e posso colocar o mais 3 no segundo membro, que os pratos da balança vão continuar em equilíbrio, né? Porque se x é igual a 7 e, portanto, a balança estava em equilíbrio, se eu botar 3 em um prato e colocar 3 no outro prato, a balança continuará em equilíbrio. O que eu estou trazendo aqui para a expressão algébrica? Que esse x, ó, se eu voltar bem aqui, x é igual a 7 é a mesma coisa que x mais 3 igual a 7 mais 3. Porque quando eu acrescentei o 3 aqui, acrescentei aqui também no segundo membro e, portanto, a equação continuou em equilíbrio, tá certo? Então, isso aqui é válido em equação. Você pode utilizar digamos assim, essa estratégia na hora de resolver, tá certo? Outra situação, se tem x é igual a 12 e eu colocar menos 5 de um lado no primeiro membro e colocar menos 5 do outro, a equação continua em equilíbrio. Então, aquela primeira equação, x é igual a 12, é equivalente a essa outra aqui, x menos 5 é igual a 12 menos 5. Se fosse uma balança de 2 pratos, se eu tiro 5 desse lado e tiro 5 desse, a balança continuará em equilíbrio. Então, você pode utilizar esse recurso aqui na hora de resolver a equação, tudo bem? Então, eu posso adicionar e também posso subtrair. Aqui, no caso, é o que a gente vai chamar de princípio aditivo nas equações. O princípio de equivalência, chamado princípio o princípio aditivo, onde você pode somar ou subtrair, que a equação vai continuar sendo válida, tá bom? Você também pode utilizar essa outra situação aqui, quando eu digo x é igual a 7 e se eu colocar de um lado multiplicando por 3 e do outro lado também multiplicando por 3, a equação vai continuar em equilíbrio.
essa nova equação é uma equivalente à primeira. Qual era a primeira? X igual a 7. E qual é a segunda agora? X vezes 3 é igual a 7 vezes 3. Essa segunda aqui é equivalente à primeira que eu apresentei. Portanto, você pode fazer isso. Coloca multiplicando no primeiro membro e coloca multiplicando no segundo membro. E já que eu posso multiplicar, eu também posso o quê? Eu posso dividir. Olha só, eu tenho essa primeira equação, x é igual a 7, e vou apresentar uma equivalente a ela sem mudar o equilíbrio da equação. Eu posso pegar esse x e dividir por 5, e o 10 eu também posso dividir por 5. Então essa nova equação, que agora tem esses números verdes, é equivalente a essa primeira aqui que tinha só o branco. A primeira era só x mais 10, pois eu estou dizendo para vocês que x igual a 10, aliás, x é igual a 10, é equivalente a x sobre 5 igual a 10 sobre 5, tá bom? Em equação, quando a gente vai dividir, a melhor forma de dividir é colocando aqui, ó, em forma de fração, viu? Você sabe que para dividir eu posso colocar 2 pontos, mas nas equações a melhor estratégia de resolver a divisão é colocando em forma de fração, tá bom? A gente já pode ir se adaptando a essa realidade aqui. Então, do jeito que eu posso multiplicar, eu também posso dividir. Dentro do processo, dentro do princípio de equivalência, o nome desse princípio é princípio multiplicativo, onde eu posso tanto multiplicar quanto dividir, que as equações não se desequilibrarão, vão continuar em equilíbrio, tá certo? Não esqueça. Então eu posso fazer isso, desde que seja de um lado e do outro. Só não pode de um lado e esquecer de colocar no outro, tá bom? Lembrando desses princípios, então vamos para ver o que a gente percebe aqui. Olha só, vamos resolver uma equação, vamos nos acostumar a partir de agora a como fazer para resolver uma equação. Vou apresentar aqui para vocês uma equação qualquer. Tá aqui, x mais 3 é igual a 8. É uma equação? Tá aqui a variável, tá aqui o sinal de igualdade, tá aqui o primeiro membro e tá aqui o segundo membro. Sabe como é que eu faço para me descobrir o valor do x? Lembra que na aula a gente utilizou a seguinte estratégia. Qual é o número que somado com 3 dá 8? Né? Aí você, deixa eu ver, é 5, o x é igual a 5, então a gente já vem diretamente para a resposta. Você tinha uma situação, qual é o número que somado com 3 dá 8? Aí você tinha que pensar um pouco, descobrir que o que dava certo era o 5, e bem aqui você já colocava a resposta, x é igual a 5. Agora a gente vai apresentar para vocês em situações mais complexas, que requer você utilizar essas estratégias que eu acabei de apresentar para vocês. Vamos lá? Olha só, para mim resolver uma equação do primeiro grau, eu tenho que deixar o x isolado no primeiro membro. Eu tenho que deixar ele sozinho aqui no primeiro membro. O sinal de igualdade separa o que é primeiro membro do que é segundo membro. Então, para mim encontrar a solução de uma equação, o x, a variável, tem que estar sozinha no primeiro membro. Eu pergunto para vocês, esse x aqui está sozinho? Não, né? Ele está junto com o 3. Portanto, eu tenho que dar um jeito de tirar esse 3 daqui para poder o x ficar sozinho. Que estratégia que eu posso utilizar? Eu posso utilizar o princípio de equivalência. Para mim isolar, eliminar esse 3, eu coloco quanto aqui? Menos 3. Mais 3 menos 3 vai dar 0, né? Só que do jeito que eu vou colocar menos 3 aqui, para a balança continuar em equilíbrio, o que eu tenho que fazer? Tenho que colocar o menos 3 aqui também. Então, vou colocar menos 3 de um lado, menos 3 do outro. O que vai acontecer? 3 menos 3 dá 0, mas a gente pode se acostumar a dizer que um elimina o outro, né? Tenho 3 e perco 3, tenho 3 reais e estou devendo 3, fico com nada. Eliminou ele. Aí quem foi que sobrou aqui? Sobrou só esse x, não foi? Então eu repito ele aqui embaixo, coloco o sinal de igualdade e desse lado, de novo, aqui tinha só o 3, eu acrescentei menos 3 de um lado e menos 3 do outro. Com qual objetivo? Para dar um jeito de eliminar esse 3 para poder o x ficar sozinho. Se aqui tem mais 3, eu sei que o único número que faz ele se anular é colocar menos 3 aqui. Estou ganhando 3, mas se eu perder 3, fico com nada aqui, sobrando somente a variável x, que é o que eu queria, deixar ela sozinha aqui no primeiro membro, que é assim que se faz para resolver uma equação, deixar o x sozinho no primeiro membro. E aqui do outro lado ficou 8 menos 3, quanto que é 8 menos 3?
5. Era exatamente o número que a gente tinha pensado lá no começo. Qual é o número que somado com 3 que dá 8? É 5. Só que agora a gente não utilizou uma estratégia apenas mental. A gente utilizou a estratégia que a gente utiliza nas propriedades da igualdade. Eu posso colocar menos 3 aqui, com qual objetivo? Com o objetivo de eliminar esse 3 para poder o x ficar sozinho. Só que aí quando eu faço 8 menos 3 do outro lado, vai ficar 5. Pronto, encontramos a solução da equação. E aí eu vou chamar a atenção para vocês no seguinte fenômeno que aconteceu aqui. Olha o que foi que aconteceu. Esse 3 eu coloquei, mas depois eu cortei, não foi? E esse 3 que estava aqui, positivo, sumiu e apareceu um outro 3 lá do outro lado com o sinal trocado. Aqui era mais e aqui apareceu menos. Presta atenção, eu coloquei menos 3 aqui e coloquei menos 3 aqui. Só que esse menos 3 que eu coloquei aqui, ele já se eliminou rapidamente com esse. E esse outro continuou, não foi? O que a gente pode observar? Aqui no começo tinha um 3 positivo e no final, lá do outro lado, apareceu um 3 negativo. É como, de forma extraordinária, de forma sobrenatural, esse mais 3 que estava positivo viesse para cá negativo, menos 3. O que era mais 3 aqui veio para cá, menos 3. Aí 8 menos 3 é igual a 5, tá certo? Então você pode olhar por esse lado, tá bom? Vou apresentar mais uma outra situação, olha só. Uma outra equação. X menos 2 igual a 7. Aqui é uma equação, tá aqui o x, para a gente descobrir quanto que ele vale, tá aqui o sinal de igualdade, tá aqui o primeiro membro, tá aqui o segundo membro, e para mim encontrar o valor de x, ele tem que estar o quê? Sozinho. Aonde? Aqui no primeiro membro. Portanto, eu tenho que dar um jeito de eliminar esse menos 2. Qual é o único número que eu posso colocar aqui que elimina esse menos 2? Se eu colocar quanto? Mais 2. Só que se eu colocar mais 2 aqui, aí vai ficar como? Mais 2 menos 2, 0, nada, né? Só que se eu colocar mais 2 aqui, eu tenho a obrigação de colocar mais 2 aqui também. Para quê? Para que a equação venha continuar em equilíbrio. O que você vai observar? Se eu tenho mais 2 e menos 2, dá 0, né? Ou seja, um elimina o outro. Um elimina o outro. Portanto, sobrou quem aqui desse lado? Sobrou só o x, que era o que eu queria. O x para ficar sozinho aqui. Tá certo? E aqui, 7 mais 2 vai dar quanto? 7 mais 2 vai dar 9. Portanto, essa é a nossa resposta da equação. E o que a gente pode observar? É como que, de forma sobrenatural, o menos 2 que estava aqui negativo passou para o lado de cá, mudando de sinal, trocando de sinal. O que era negativo veio para cá o quê? Positivo, tá certo? Esse aqui apareceu porque esse aqui apareceu, só que esse aqui na mesma hora foi eliminado com esse. Na prática, é como que esse menos 2 que estava aqui negativo passou para cá mudando de sinal, tá bom? Eu estou apenas pedindo que você olhe por esse outro lado também, que isso vai ser importante. E aqui a nossa resposta, x é igual a 9. Se eu continuar, olha só, 2 vezes x é igual a 8. É uma equação, tá aqui a variável, tá aqui o sinal de igualdade, tá aqui o primeiro membro, tá aqui o segundo membro, e eu quero dar um jeito, para mim encontrar o valor do x, ele tem que estar sozinho. Só que aqui ele não está sozinho, ele está junto com 2, ó, e o 2 está multiplicando ele, tá certo? Como é que eu faço para me eliminar esse 2? Se eu tenho 2 multiplicando, a única forma que eu faço para me eliminar ele é se eu dividir por ele mesmo. 2 dividido para 2, que vai dar quanto? 1. E 1 vezes x é o próprio x. Só que se eu dividir aqui por 2, ó, é em forma de fração, viu? Se você observar lá no slide anterior, quando estava adicionando, eu colocava subtraindo para eliminar. Quando estava subtraindo, eu colocava adicionando. E agora, quando eu coloco multiplicando, aqui ó, 2 vezes x, para me eliminar essa multiplicação, eu coloco uma divisão. E eu não vou colocar uma divisão aqui, 2 pontos dividido por 2, eu vou colocar aqui em forma de fração. Viu? Que fica mais bacana esteticamente falando. Só que se eu dividir por 2 aqui desse lado, eu tenho a obrigação de dividir por 2 também do outro lado. Olha só, dessa forma. Por que eu coloquei esse 2 aqui e esse 2 aqui? Aqui é o princípio da equivalência, né? O princípio multiplicativo. Que é para poder fazer 2 dividido para 2, que dá 1, e 1 vezes x é o próprio x. Aí vai aparecer o x sozinho, ó. Desse outro lado aqui. Então, mas na prática é como que se eu tivesse feito assim, ó, 2 vezes x dividido por 2,
2 dividido por 2 dá 1. Então eu posso eliminar esse 2 com esse 2. 2 em cima, 2 embaixo eu elimino. Sobrou quem? Sobrou só o x. Vou colocar aqui o x. E do outro lado, eu vou eliminar? Não, eu vou dividir normalmente. Ó. 8 dividido para 2, que é igual a 4. Pronto. Acabamos de encontrar a solução da equação utilizando a propriedade da igualdade. No caso aqui, o princípio multiplicativo, tá certo? Então, no caso, o que foi que a gente percebeu na prática? No começo tinham 2 multiplicando e no final apareceu do outro lado um 2 o quê? Dividindo. Olha só, esse 2 que estava aqui multiplicando veio para o outro lado em forma de divisão, né? Até porque a divisão é o contrário da multiplicação. Então, que você possa observar esse detalhe, tá certo? Por fim, o que a gente pode observar? Quando de um lado eu tenho um número e eu vou mudar ele para o outro lado, ele muda de sinal, não é verdade? O que era positivo aqui passa para cá negativo, ou então vice-versa, o que estava negativo se vem para cá vem positivo. E também o que estava aqui multiplicando, quando vai para o outro lado, ele muda de operação, ele vai dividindo, ou vice-versa, tá certo? Nós sabemos que nas operações a adição é o contrário da subtração e a multiplicação é o contrário da divisão. Mais para frente vocês vão ver que essa regra também vale para a potenciação e a radiação. Tipo, o que está aqui em forma de potência vai para lá em forma de raiz quadrada, raiz cúbica, entendeu? Mas por enquanto vamos ficar só com essas 4 operações aqui. Então o que a gente observou? Quando de um lado nós temos um número junto com um x, quando ele for mudar para o outro lado, não esqueça que ele deve o quê? Mudar de sinal. O que era mais vai menos, ou então o que era menos vem mais. E o que estava multiplicando vai para lá dividindo, só que aqui eu botei 2 pontos, mas lá na prática a gente viu que é em forma de fração, né? E o que estava dividido vem para cá em forma de multiplicação. Então, aqui é uma ideia que eu estou dando para vocês, que vocês podem utilizar no momento de resolver uma equação. Tudo bem? Muitas informações, né? Mas é isso aí. A gente está começando a praticar as formas possíveis de se resolver uma equação do primeiro grau. Vamos aqui então para uma prática mais de cara. Olha só, eu tenho x menos 2 igual a 7. X menos 2 é igual a 7. É uma equação, professor Márcio? Tá aqui o sinal de igualdade, tá aqui o x. Quem é que está no primeiro membro, professor Márcio? X menos 2. Quem é que está no segundo membro? É o 7. Como é que eu faço para me encontrar o valor de x? Eu vou pensar no número que tirando 2 sobra 7. Não. Eu não quero mais que você siga essa estratégia. Agora eu quero que você siga a estratégia do isolamento do x. Para mim descobrir o valor do x, ele tem que estar sozinho no primeiro membro. E eu pergunto para vocês, aqui ele está sozinho? Não, ele está junto com o menos 2. E como é que eu faço? Eu coloco mais 2 aqui, mais 2 aqui? Não, a gente já pode fazer direto, né? Se esse menos 2 está aqui negativo, ele vai para o outro lado, mudando de sinal, positivo. Que foi o fenômeno que a gente observou ainda agora nos princípios de equivalência, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Esse menos 2 que está aqui negativo, para o x ficar sozinho, esse menos 2 passa para o lado de cá, tá certo? Só que ele não, se ele está aqui negativo, ele vem para cá o quê? Positivo. Então, quem que vai sobrar aqui? Se esse menos 2 vier para cá, para o segundo membro, quem que vai sobrar? O x, vai sobrar o x sozinho. Aí eu coloco o sinal de igualdade aqui, ó. Não esqueci, ó, eu sempre estou colocando o sinal de igualdade, igualdade debaixo de igualdade, que é para poder deixar a conta bem organizada, viu? Ela é bacana quando ela segue essa sequência aqui de forma organizada. O 7 que estava aqui sozinho vai receber o novo amigo, o novo companheiro. Quem é? É o menos 2 que estava aqui negativo e vem para cá o quê? Positivo. Vem para cá positivo. Tá certo? E por fim, o que vai acontecer? Eu repito o x, que ele já está sozinho, graças a Deus. E aqui eu só faço somar. 7 mais 2. 7 mais 2 é igual a 9. Pronto, acabamos de resolver a equação do primeiro grau. Então, a partir de agora, você vai resolver uma equação do primeiro grau dessa forma. Você está aqui com a equação, você dá um jeito de isolar o x, pegando os números e jogando para o lado de lá, seguindo as regras de mudança de sinal e encontrar o valor dele. Quer ver como ele funciona se fosse no processo mental? Qual o número que tirando 2 dá 7? Oxe,
É o 9, porque 9 menos 2 é igual a 7. Ou seja, você pode resolver dessa forma de raciocínio mental, ou você pode resolver através desses processos aqui. É importante você aprender esses processos porque aqui é uma conta fácil, mas vai ter contas mais difíceis que você não vai conseguir raciocinar, e portanto é melhor você seguir esses passos aqui, tudo bem? Então o que a gente fez? O normal seria colocar um mais 2 aqui e um mais 2 aqui para poder cortar esse menos 2 com esse mais 2, sobrar o x sozinho, e do outro lado 7 mais 2 ia dar 9. Só que aqui a gente está encurtando caminhos. O menos 2 que estava aqui negativo passa para cá positivo, o x fica sozinho e o 7 mais 2 dá 9. Pronto, encontrei o valor do x. X é igual a 9. Tudo bem? Vamos para uma mais complicada? Olha só, não, essa aqui ainda é fácil. 3x é igual a 9, né? É uma equação, sinal de igualdade, o x, primeiro membro, segundo membro, e eu quero isolar o meu x. Esse 3 aqui, quando tem um número junto com a letra, 3x, nós devemos lembrar que aqui é uma relação de multiplicação. O 3 está multiplicando o x. E aí, utilizando a estratégia que eu vou... a dica que eu vou dar para vocês fazem assim: se esse 3 está aqui multiplicando e ele tem que sair de perto do x e ir lá para perto do 9, se o 3 está aqui multiplicando, vai para lá o quê? Qual é o contrário da multiplicação? Vai para lá dividindo, vai em forma de divisão, vai em forma de fração. Então, eu repito o x aqui sozinho, coloco o sinal de igualdade, repito 9, e o 3 que estava multiplicando vai lá para baixo dividindo. Olha só que coisa top. Muito massa essa conta matemática fazendo desse jeito. Tomara que de primeira você já aprenda a seguir essa lógica, a seguir esse raciocínio para resolver a equação. O 3 que estava aqui multiplicando foi lá para baixo dividido. Por quê? Porque o contrário da multiplicação é a divisão. Por fim, eu repito o x aqui, e agora eu faço essa divisão. É uma fração? É, mas eu vou interpretar como sendo uma divisão. 9 dividido para 3, ora, é 3. E pronto, acabamos de encontrar o valor do x nessa equação. Você já pode vibrar porque você acabou de encontrar o valor de uma equação. Muito bem. Então essas foram as formas que eu queria apresentar para vocês, as estratégias e observações no momento de resolver uma equação do primeiro grau, tudo bem? É aos poucos que a gente vai aprendendo. Aqui não é só de uma hora para outra que dá para aprender, não. Primeiro a gente começou pelas expressões, depois veio para as equações, e aos poucos a gente está mostrando formas simples de equações e maneiras simples de resolver. Mas depois a gente vai passar para situações mais complexas, mas que é muito importante primeiro você ter essa base para que essas mesmas linhas de pensamento possam continuar em situações mais complexas de equações do primeiro grau, tudo bem? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Pronto, conforme o vídeo que eu mostrei para vocês, essa é a essência da equação do primeiro grau, tá certo? A partir dessa explicação que eu dei para vocês hoje, toda vez que tivermos equações do primeiro grau, a minha sugestão é que você siga as dicas que eu passei para vocês nesse vídeo, tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!